Olá, meu nome é Paulo Gomes, eu sou coordenador técnico aqui na Hexagon MI e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa plataforma de soluções QEDAS versão 13. Para que você entenda como cada ferramenta pode ser utilizada e como essa ferramenta vai te ajudar em um determinado setor, nós vamos utilizar esse diagrama para exemplificar como que o fluxo da informação será gerado, salvo e como ele pode ser utilizado em determinados setores. Para isso nós vamos entender que todos os dados vão ficar centralizados em um banco de dados, onde os dados agora serão salvos, armazenados de forma segura e disponíveis para todas as áreas. Vamos começar então pela produção. Na produção, onde temos instrumentos e dispositivos de medição em chão de fábrica, onde normalmente você tem procedimentos de medição em papel, formulários para preenchimento e desenhos, todos eles em papel, você pode substituir por uma interface digital que vai guiar o seu operador através do próprio desenho, mostrando onde ele deve controlar, quais cotas ele deve controlar e qual é o instrumento de medição que ele deve utilizar. Isso facilita bastante na prática do operador durante a sua medição para que ele não cometa erros e o próprio software vai avisar ele caso isso ocorra. Todo esse dado que ele acabou de controlar em tempo real será salvo em nosso banco de dados e já está disponível para qualquer outra área faça determinados estudos. Já na metrologia, a mesma peça pode ser controlada pelos equipamentos de grande porte ou os equipamentos portáteis, como as máquinas tridimensionais, os braços de medição e as máquinas de medição óptica. Aqui, nessa etapa, o metrologista ele tem duas funções principais. A primeira delas é criar a rastreabilidade da sua peça, onde isso vai nascer com o operador, qual é a máquina que foi utilizada, o número de lote, a ordem de produção e tudo isso pode ser utilizado no futuro para alguns tipos de análise. Nessa etapa também o metrologista ele é responsável por analisar os dados antes de serem salvos no banco e também apontar possíveis problemas como uma quebra de ferramenta, vibração e problemas que podem também ser rastreados no futuro para a estatística. Esses dados também são salvos em tempo real no banco de dados. Essas informações que acabaram de ser geradas na metrologia, elas podem retornar para a produção em formato de dashboard. Esse dashboard digital permite que o operador, durante o seu processo de usinagem, possa consultar o que está acontecendo com a sua peça na metrologia. Ele vai navegar nesse painel, mostrando quais são as máquinas que ele tem na linha naquele momento e quais são as características que foram controladas. Quando ele clica na característica, ele vai enxergar o comportamento de como foi ao longo de um determinado período aquelas cotas foram controladas. Já na engenharia, todos os dados agora serão analisados de forma mais profunda. O analista, nesse momento, ele pode utilizar toda a rastreabilidade criada nos passos anteriores para filtrar os dados, como, por exemplo, trazer dados de uma determinada máquina, de uma determinada linha, ou que foi avaliada por um determinado operador. Além disso, todos os problemas de causas, como por exemplo quebra de ferramenta, vibração, podem ser mostrados aqui de forma de porcentagem para que você consiga entender qual é o problema que mais ocorre em um determinado produto. Você também pode comparar dois gráficos, como por exemplo fornecedores diferentes de matéria-prima, para entender o comportamento ao longo de um determinado período. Agora na qualidade, você também tem um dashboard que pode ser utilizado para toda a equipe. Esse dashboard ele fica disponível mostrando em tempo real o comportamento da linha, mostrando aí ao longo de um determinado período. Aqui nós temos um gráfico, por exemplo, de um determinado mês, esse produto, todas as cotas e tudo que foi controlado naquele período fica sendo mostrado com seus índices de capabilidade. Se você gostou desse produto, tem alguma dúvida e gostaria de conhecer não esse, mas outros produtos, entre em contato nos nossos principais canais.